Glórias a Deus. Irmãos, nós vamos ministrar a palavra esta noite. Somente eu quero ler nessa introdução um versículo que está em Lucas, capítulo 10, versículo 27. Lucas, capítulo 10, versículo 27. Obrigado, irmão Célio. Logicamente, quem for achando vai dizendo amém, vai glorificando ao Senhor, vai confirmando. Todos acharam? Glórias a Deus. Irmãos, esse versículo diz o seguinte: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Queridos e amados irmãos, para que nós possamos servir ao Senhor Jesus, servir a Deus como discípulos que nós somos, nós temos, irmãos, que saber quem nós somos e como nós vivemos neste mundo. É bem verdade, irmãos, que a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus, Ele cuida de nós, é verdade. Mas há algumas coisas, irmãos, que nós necessitamos saber para que nós possamos, irmãos, compreender o tamanho da bênção que é a nossa salvação em Cristo Jesus, e também, irmãos, para que nós possamos servir ao Senhor da melhor forma possível. E para isso, irmãos, nós temos que compreender toda a nossa completitude, porque lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, olha o que ele diz. Isso aqui somos nós completos, irmãos. E isso aqui também é um alerta para saber quem nós somos, para que nós possamos estar perfeitos na vida do Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses 5, 23. É um versículo bem conhecido da igreja, irmãos, que diz, 5:23. Então, é a primeira, né? 1 Tessalonicenses. Cinco, 23. Diz assim, irmãos: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E olha só como é interessante a sequência. Ele fala primeiro: o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui somos nós na nossa completitude, irmãos, completos, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. E a sequência é essa mesmo, irmãos, é o espírito, a alma e o corpo, irmãos. Então essas três áreas, irmãos, nós devemos compreender. Para quê, irmãos? Para que o nosso Deus de paz nos santifique em tudo, nós estejamos sendo santificados nessas áreas da nossa vida. Mas eu vou muito mais além, irmãos. Eu vou muito mais além. Porque, queridos e amados irmãos, há 4 mundos que nós devemos conhecer, que nós vivemos nesses 4 mundos. Esses 4 mundos, irmãos, estão em nós. Estão ligados diretamente a nós, os seres humanos. E nós vamos ver justamente sobre isso esta noite, queridos e amados irmãos. E isso é importante a gente compreender, irmãos. Tanto é importante a gente saber quem a gente é nessa terra, que há uma doutrina, os pastores estudam nos seminários, chamado antropologia. É saber como nós fomos formados, saber como é o nosso corpo, o que habita em nós, que o nosso corpo, a nossa alma e o espírito, o que cada parte dessa quer dizer. E muitas das vezes, pelo fato da gente não conhecer, irmãos, essas partes, a gente acaba invertendo as coisas, irmãos. A gente às vezes começa a botar a alma em primeiro lugar, outros botam o corpo em primeiro lugar, O espírito tem que ser também cuidado. Mas esta noite, isso vai ser bem esclarecido, e nós vamos sair daqui, irmãos,
verdadeiramente, irmãos, conhecendo isso dentro das Escrituras, né? Irmãos, há 50 ou 40 anos atrás, com o advento das ciências humanas, foi quando apareceu a psicologia, a sociologia, né? Isso impactou muito, porque antigamente, irmãos, a pessoa tinha um problema no rim, aí os médicos só estudavam o rim. Mas com essa questão de estudar o ser humano completo, né? Porque às vezes a pessoa está com problema no rim e vem de uma outra causa, né? A pessoa está com problema no coração, pode ser um distúrbio emocional, e aí já não é diretamente ali no coração. E aí, com essa questão, irmãos, das ciências humanas, aí foram estudar o corpo, né? Nas suas diversas áreas e a relação entre essas áreas. Na nossa vida espiritual, irmãos, nós precisamos ter esse entendimento. Para quando uma coisa estiver doendo, a gente saber se a origem é lá ou vem de outra coisa, né? Para que a gente possa, como seres espirituais que nós somos, e também físicos, a gente saber tratar todas essas questões. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós somos influenciados por 4 mundos distintos. São distintos. O primeiro mundo, irmãos, que nós somos influenciados, é da vida ou o mundo biológico. Nós somos seres biológicos. Nosso corpo, irmãos, ele é um corpo biológico e ele interage com essa vida, o nosso corpo, irmãos. E há algumas leis, irmãos, que dominam esse mundo biológico que nós vivemos. Algumas leis. A primeira lei, irmãos, que rege esse nosso corpo, irmãos, é que a partir do momento que nós nascemos, irmãos, a partir do momento que nós nascemos, as nossas células, elas já começam a se degenerar. Então, quando nós nascemos, nós já começamos a morrer. Você sabia disso? Esse corpo físico, todos nós, nascemos já com as células se degenerando, envelhecendo, e um dia nós morremos. É a primeira coisa que nós devemos entender desse nosso mundo biológico. A outra coisa, irmãos, que nós devemos compreender, que todos nós, nesse corpo físico, nós somos limitados, irmãos, ao tempo. Vai chegar uma época que nós vamos desaparecer, né? Ao espaço. Nós, irmãos, somos limitados ao espaço. Se eu quiser sair desse espaço aqui, irmão, eu não posso passar por essa parede, não, irmão. Eu sou limitado nesse espaço, eu tenho que arrumar uma saída. Pelo espaço, irmãos, e pelas circunstâncias. Nós somos limitados por circunstâncias. Se chega uma tempestade, um raio, ou algumas circunstâncias, às vezes eu sou limitado por elas. Eu não sou maior do que a circunstância, irmãos. Eu e você. Eu estou falando do ser humano. Biológica. Nós temos limites. Amém ou não amém, irmãos? E nós, irmãos, nessa vida biológica, nesse mundo biológico, nós temos necessidades fisiológicas. Eu sinto fome, eu sinto sede, ou é só eu? Tem mais alguém aqui? Amém? Principalmente quando o Mário Flávio vem aqui dizer que tem cuscuz com panelada. Né? Aí já desperta nos irmãos essa necessidade, né? Olhando aqui para o meu irmão Valdenir, a gente fica lá lembrando do mata-fome, mas não tem mais um mata-fome não, tem? Ainda tem? Aí. Então, irmãos, nós somos seres limitados. E nós temos necessidade fisiológica, sentimos sede, sentimos fome, sentimos necessidade de nos relacionar uns com os outros e também de descansar. Amém ou não amém? Primeiro mundo é o mundo biológico. Jesus, irmãos, veio a este mundo, o nosso Senhor, se fez carne como eu e você. E ele também, irmãos, ele foi sujeito a esse mundo biológico. O Senhor Jesus. Ele teve, queridos e amados irmãos, fome, quando ele passou 40 dias no deserto. Quando saiu de lá, ele estava com fome. E também teve sede, quando ele estava na cruz do Calvário. Por quê, irmãos? Porque ele estava sujeito a esse
mundo biológico. E dentro desse contexto biológico, Jesus, ele diz algo mais, lá em Mateus 5,45. Vejam bem, para você ver que todos nós participamos desse mesmo mundo biológico. Não tem aqui ninguém melhor do que ninguém. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vi chuva sobre os justos e os injustos. Ou seja, irmão, nesse mundo biológico, todos nós estamos sujeitos a passar as mesmas coisas. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E é por isso que eu fico, às vezes, assim, quando eu vejo um camarada, porque pensa que tem umas moedinhas a mais no bolso, fica querendo maltratar o outro, olhando o outro de cima para baixo, pensando que ele tem algo superior dentro dele e não tem. Ele está sujeito a esse mundo biológico. Ele já nasceu morrendo e vai morrer, assim como eu, como todo mundo, vai terminar na sepultura. A diferença vai ser no espírito, porque aquele que recebeu Jesus vai ter um destino diferente. Mas nesse mundo biológico, aqui nessa vida, irmãos, todos nós que fazemos parte desse primeiro mundo, dessa vida, nós somos nivelados. Nosso corpo físico, irmãos, está sujeito. Todos, os justos e os injustos. E é por isso que as pessoas às vezes não compreendem. Ah, mas era um pastor, morreu de um acidente. Ah, não sei quem morreu de uma doença. Irmão, nós estamos sujeitos, irmãos. Os justos e os injustos debaixo. Quem falou isso foi Jesus, irmãos. Porque debaixo desse sol, irmãos, os maus e os bons estão sujeitos. Primeiro mundo, qual é o mundo? Biológico. 5 pessoas ganharam 10. O segundo mundo, irmãos, que todos nós fazemos parte, é o mundo cultural ou mundo sociológico. Aqui vai falar de sociedade. Todos nós temos essa vida também, tanto a biológica, a vida mesmo em si, como fazemos parte do mundo sociológico. E existe 2 pensamentos, irmão, dentro desse mundo sociológico, irmãos, que são bem interessantes. O primeiro é o seguinte: não existe nenhum ser, no que tange alguma das suas características, que não esteja no outro. Vou explicar isso mais na frente. A segunda é o seguinte: quando eu olho para outra pessoa, eu me vejo na outra pessoa. Por quê, irmãos? Porque, queridos e amados irmãos, vejam bem, não existe ninguém, irmãos, ninguém, aqui, nesta noite, que não seja produto de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, todos nós somos iguais, irmão. Socialmente, todos nós viemos, irmãos, de um homem e de uma mulher. Quando eu vejo o outro, eu me vejo nele, e é por isso, irmãos, que muitos querem moldar os outros aquilo que você é, porque você fica olhando para o outro, você acha que o outro tem que ser assim, assim, assado, porque você está vendo você no outro, e você quer que o outro se comporte como você. Então, irmãos, todos nós seres humanos, irmãos, nós somos iguais na nossa origem, e socialmente, irmãos, isso vai impactar, porque isso vai gerar em nós uma necessidade de aprendermos um com os outros e brincarmos um com os outros. Por isso não fica com raiva com o pastor quando o pastor tira uma brincadeira com você, que o pastor gosta de brincar, e porque é uma necessidade do ser humano, de nos relacionarmos, de brincarmos, e de aprendermos um com os outros. Porque tem coisas que o Valdeni sabe que eu não sei. Tem coisas que a Luciana sabe que eu não sei. Tem coisas que eu sei que a Luciana não sabe. E assim, irmãos, nós, quando eu olho para ela, me vejo nela, ela olha para mim, se vê em mim, porque nós precisamos um dos outros para conviver em sociedade. Porque, irmãos, nós fazemos parte desse mundo sociológico, da sociedade.
E ninguém vive longe da sociedade. Em sociedade. Jesus, irmãos, também teve relacionamentos sociais, irmãos. Ele era Deus, mas ele se fez carne e ele se relacionou com as pessoas, irmãos. Para começar, ele escolheu 12 discípulos para andar com ele. Se fosse para ter igreja em casa, irmãos, Jesus, ele não tinha chamado ninguém para estar com ele, se relacionando com ele. E esses 12 discípulos fundaram a igreja. Quando a gente vê, irmãos, dos capítulos 4 ao 20 de Mateus, irmãos, a gente, irmão, descreve Jesus sempre cercado de muitas pessoas, do capítulo 4 ao 20 de Mateus. Quase todas as aparições de Jesus é cercado de pessoas, porque Jesus se relacionava. Jesus, ele se relacionava com as pessoas. E nós fazemos parte desse mundo sociológico. Não tem quem viva, irmãos, isolado da sociedade. Hoje, nós estamos sendo afetados, porque com o advento da internet, as pessoas pensam que o celular substitui o contato físico, o olhar, e não substitui. Eu estava conversando, não sei se foi hoje pela manhã com o Marcelo. A gente estava conversando. A gente não vê mais menino subir em árvore. A gente não vê mais menino jogar de bila no meio de rua. A gente não vê mais menino cair de árvore. Né? Porque antigamente caía mais de árvore do que manga madura, menino. Eu caí num pé de abacateiro. Então, irmão, a gente não vê mais isso. Menino correndo no meio de rua, arrancando, olha aí o linguajar, o chaboque do dedo. Né? Aquele menino, do meu tempo, os meninos faziam aquele cordão aqui de ceroto no meio da rua. Era de 1 hora da tarde até 5 horas da tarde. Correndo atrás de bola. Hoje os meninos, irmãos, só se desenvolvem nos olhos. Mas há uma necessidade, irmãos, desses relacionamentos. Quando Jesus foi preso, irmãos, veja só, quando Jesus foi preso, e ali as pessoas vão prender lá no Getsemane, Judas dá um beijo em Jesus, por quê? Para identificar Jesus, porque Jesus era igual a todo mundo, irmãos. Ele estava igual a todo mundo lá. Aí Judas vai e beija ele para identificar quem era ele. Porque nós precisamos de relacionamentos. Agora vejam bem, meus queridos e amados irmãos. Nós estamos num mundo, irmãos, que as coisas estão perigosas. O Diácono Carlinhos olha, ixi, agora eu voltei, não sei quantos anos atrás, foi? Meu querido pastor Carlinhos. Ele me mostrou uma coisa, irmãos, e eu fui pesquisar. Eu creio que aqui muitos já viram. Da igreja Metaverso. Quantos já viram? O que é a igreja Metaverso, irmãos? O nome Meta é justamente porque o Facebook mudou de nome, né? Que é Meta agora, né? O Facebook. O Zuckerberg, que é o dono do Facebook, ele está criando um mundo paralelo a esse mundo. É um mundo virtual. Então, nos Estados Unidos já foi criada uma igreja nesse mundo virtual. E aqui no Brasil, a igreja da Lagoinha já abriu a igreja lá no Metaverso, né? E como é que funciona, irmãos? Eu, físico aqui, eu crio um avatar. O que é avatar? É aqueles bonequinhos no mundo virtual. E ali sou eu. E aquele bonequinho, irmão, eu vou frequentar a igreja lá. Aí quando eu chego lá na igreja, aquele bonequinho, já tem os bonequinhos lá do louvor, o pregador, tudo. Aí o que acontece? Eu vou para lá, eu assisto o culto lá, isso tudo no mundo virtual. Você pode botar aqueles óculos, né, de jogos e assistir o culto, ou no computador, ou no celular. Mas você está lá, o bonequinho. E aqui, o que acontece? A igreja dos Estados Unidos, que começou primeiro, a igreja do Metaverso, lá, irmão, já se converteu gente, já estão batizando gente, os bonequinhos. Tudo sendo batizado. Agora, irmãos, eu compreendi a intenção por trás, porque o que era? É as pessoas que são fanáticas por um negócio de rede social, ter a oportunidade de conhecer Jesus. Tudo bem aí. Mas e aí, irmãos? Depois? Porque as igrejas que são criadas no mundo, lá nas redes sociais, não indica para alguém procurar uma igreja, não. Aí o que acontece?
sabe o que vai acontecer, irmão? Os crentes das igrejas aqui físicas vão tudo para a igreja virtual. Ih, rapaz. Por quê? Porque nós somos tendenciosos ao comodismo. O caba, para desencargo de consciência, vai ficar deitado no sofá. Não, hoje eu vou para o culto. Bota o óculos lá. Estou no culto. Agora a pergunta que fica é: e quando Jesus voltar, quem vai subir? O bonequinho ou é você? Ou quem que vai ficar? E se ficar os dois, o bonequinho e você? É o avatar, né, que nós chamamos, né? O bonequinho, eu estou falando bonequinho para vocês terem compreensão. Mas é o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. É uma realidade paralela que está sendo construída. E as pessoas vão deixar de viver a sua vida mesmo aqui física, porque já acontece muito isso. As pessoas já não estão querendo sair de casa para se relacionar, porque viaja o mundo todo e no celular, fala com todo mundo no celular, e eles acham que aquilo é vida. Mas nós fomos feitos para nos relacionar, olho no olho, um abraço, um aperto de mão, uma palavra, ao vivo. Ao vivo, irmãos. E aí, irmãos, nós vivemos num mundo cultural e sociológico. Esse também é um mundo nosso. Amém, irmãos? Então, primeiro o mundo, irmãos, biológico. Segundo, sociológico. O terceiro, deixa eu correr, é o mundo pessoal ou psicológico. Pessoal ou psicológico, é o terceiro. Ou seja, irmãos, pessoal, como é que os conceitos da psicologia diz? É nossa subjetividade. Ou seja, cada um de nós somos únicos, irmãos. Cada um de nós, irmãos, aqui dentro, somos únicos. Ninguém é igual a alguém dentro, porque aqui dentro, psicologicamente, né, nós somos insubstituíveis, nós somos inconfundíveis. Nós, estou falando ser humano, eu, dentro de mim, eu não posso trocar o meu psicológico aqui, o meu interior, a minha subjetividade por a subjetividade de ninguém, porque eu sou único para mim, assim como cada um de si tem o seu pensamento, né? E aqui dentro passa coisa que só eu que sei, e você também, na sua mente, porque você é único. Você está compreendendo, irmãos? E dentro desse mundo psicológico, irmãos, que nós somos únicos, as melhores mensagens de Jesus foram pregadas, irmãos, justamente para uma só pessoa. É quando Jesus vai lá na mulher samaritana, ele prega só para ela. Quando Jesus vai lá para Nicodemo, ele prega só para ele. E assim, irmãos, por diante, quando a mulher lá, que ia ser apedrejada pelo adultério, depois que vai todo mundo, Jesus fala só com ela. Então, queridos e amados irmãos, cada um de nós tem uma maneira particular de agir e dará conta de si mesmo a Deus, como diz Romanos 14:12. Cada um de nós daremos, fala comigo, cada um, bata no peito de nós, dará contas a Deus. Amém, irmãos? Então nós, cada um de nós, da nossa subjetividade aqui dentro, daremos conta a Deus. Eu não vou dar conta pela vida do pastor Mário Flávio, não, eu vou dar conta pela minha vida. Então, irmãos, existem duas coisas nesse mundo psicológico ou pessoal que são muito importantes, irmãos, para a nossa vida, né? A primeira, irmãos, é a autoestima, e a segunda, a autorrealização. São duas coisas importantes. Uma coisa, irmãos, que ajuda a autoestima é o elogio, né? A gente elogia uma pessoa, ela fica... Jesus elogiou lá Pedro, quando Pedro responde aquela pergunta lá, e Jesus diz assim: tu és um bem-aventurado, Simão Bajonas, né, que está lá em Mateus 16:17. Então, ali, Jesus está chamando Pedro de um bem-aventurado, e Pedro fica todo empolgado, né? Já a autorrealização é a alegria
e a satisfação que nós temos de conquistar algum sonho, conquistar algo que nós desejamos. Isso tudo é aqui dentro, irmãos. Jesus, irmãos, também sentiu-se realizado ao ser pregado na cruz do Calvário. Você sabia? Isaías 53:11. Isaías 53:11. Vejam só como Jesus também se sentiu realizado quando ele realizou o que ele desejava, o que ele sonhava, o que ele almejava. Ele quem? Jesus. Verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará o que, igreja? Isso era Isaías profetizando, Jesus que viria, né, ia ocorrer isso. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, a alma deles ia ficar satisfeita pelo trabalho que ele ia realizar. Era a missão de Jesus. E ele veio realizar essa missão e ele ficou satisfeito. Ele ficou com a autossatisfação. Porque verdadeiramente, irmãos, é isso que cada um de nós temos. Agora, isso tudinho que eu falei para os irmãos é para chegar aqui onde eu estou chegando. Tá bom? O mundo biológico, sociológico e psicológico. Para quê, irmãos? Para a gente conhecer o quarto mundo. Que mundo é esse, irmãos? O quarto mundo. Quem sabe? É o mundo espiritual. É o mundo espiritual, irmãos. E o mundo espiritual, irmãos, vejam só. Vejam só, todos nós também fazemos parte. E esse mundo espiritual, presta atenção, irmãos. Ele, irmãos, tem grande influência sobre os outros três mundos. O biológico, sociológico e psicológico. O mundo espiritual, ele tem grande influência sobre esses três mundos que nós vivemos, que eu falei para vocês. É o mundo espiritual, irmãos. E vejam bem por que ele tem influência. Porque esse mundo espiritual, irmãos, existem dois poderes que determinam, irmãos, o mundo espiritual. E nós aqui, irmãos, somos influenciados por um desses dois poderes. Ou pelo poder de Satanás, ou pelo poder do Deus Santo, vivo e poderoso. E esses dois poderes desse mundo espiritual, eles podem influenciar diretamente na nossa vida biológica, na nossa vida sociológica e na nossa vida psicológica. O mundo espiritual. Os irmãos já estão compreendendo aí, irmãos, a importância de nós sabermos quem nós somos nesse mundo e como ocorrem as coisas, irmãos. Agora vamos lá. Vamos lá. Como é que é a influência e o poder de Deus no mundo da vida ou mundo biológico? Como é que esse ser espiritual, esse poder espiritual, ele vai interferir em nós aqui? Como é que Deus vai interferir, irmãos? A Bíblia diz, irmão, João 10:10, parte B do versículo. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Aqui a abundância, irmãos, as pessoas pensam que é dinheiro. Não, irmão, a abundância é paz de espírito, alegria no espírito, uma vida saudável, é uma vida em comunhão com Deus, uma vida de tranquilidade. Isso é a abundância que Deus ele pode dar a nós, irmãos, e isso vem sobre a nossa vida biológica. Amém, irmãos? Está compreendendo até aí? Lá em Atos 17, versículo 25 e 28, ao 28. Vamos ler, do 25 ao 28, Atos 17. Olha só, irmãos. Como esse Deus maravilhoso, ele intervém aqui nas nossas vidas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é a quem
a todos dá o quê, irmãos? Ele interfere, é Ele que nos dá vida, irmãos. Respiração e tudo mais. De uma só, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Ou seja, esse Deus poderoso, esse poder do mundo espiritual, é nele, irmãos, que nós vivemos, nos movemos e existimos, porque esse Deus é quem nos dá vida, e ele nos dá vida com abundância, e ele tem cuidado das nossas vidas e cuidado de nós. Amém ou não amém, irmãos? Aplauda ele. Agora, o mundo, irmão, sociológico, ele pode ser também, pelo mundo espiritual, ele ser também influenciado, irmãos, tanto por Deus, como por Satanás. O mundo sociológico. Lá em João 10, aí na parte A do versículo, nós podemos ver muito bem que, aqui se referindo, uma referência, uma ilustração de quem é Satanás, diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. É essa a missão dele, irmãos, aqui neste mundo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Agora vejam bem, irmãos, Deus, ele criou a família, e a família, irmãos, é uma agência socializadora do ser humano. A família é uma agência socializadora do ser humano. É a primeira sociedade que nós conhecemos é na família. Amém, Bernardo? Já está ouvindo ali, né? Então, é a família. E é na família, irmãos, que se transmite a herança cultural, biológica, a intrapsíquica. É a família que passa essas heranças. E é por isso que quando eu olho para minha esposa, e as coisas que ela gosta, é semelhante da mãe dela. Por quê? É herança que ela recebeu. Amém, irmã? Então, irmã, por exemplo, a mãe dela, irmãos, quando a gente está na casa dela, 4 horas da tarde para 5 horas, não procura ela dentro de casa não. Por quê? Porque ela está no quintal. Sabe o que acontece com a irmã Rosinha? De 4 para 5 horas da tarde, procura ela dentro de casa não, irmãos. Ela está lá no quintal, nas plantas. Idêntico. É uma herança dela. Da mesma maneira que cada um de nós temos herança dos nossos pais. Até às vezes o jeito de rir, às vezes o jeito de falar, as questões emocionais. E às vezes, irmãos, aí o inimigo também trabalha, porque muitas vezes nós vemos, irmãos, aquele que é filho de um alcoólatra, muitas vezes também se transforma num alcoólatra, e aí nós vemos o mundo espiritual trabalhando, porque os inimigos que trabalham naquela vida vão trabalhar sobre o filho dele também. E aí nós vemos muito essa herança sendo passada de pai para filho, e às vezes para neto. Eu tinha um amigo na empresa, irmãos, que eu trabalhava. Irmãos, o avô dele morreu de uma doença, o pai dele de uma doença, e ele estava sofrendo da mesma doença. E ele sofria da mesma doença também. Então, irmão, às vezes tem coisas que nós vemos, irmãos, que já é de geração para geração. E aí, irmãos, quando Deus ele cria a família, irmãos, para passar esses valores, o inimigo também, ele age contra a família. A influência de Deus e do diabo, irmãos, ela pode vir também no mundo pessoal ou psicológico. Quer ver só? Deus diz assim, olha,
façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança e domine. Nós fomos criados para dominar. Deus nos fez para dominar, irmãos. Ele aqui, irmãos, a influência dele, irmão, no nosso psicológico, nós fomos criados para dominar a terra. Mas aí, irmãos, vem o diabo e pega o ser humano, e em vez do ser humano dominar, ele é dominado, é escravizado pelos vícios, pelo álcool, pelo alcoolismo, pelas drogas, pelo cigarro. Ao invés dele dominar, ele é dominado, irmãos. Por quê? Porque o mundo espiritual, né, ou transcendental, quem veio para a escola bíblica pode muito bem compreender o que eu estou falando. Esse mundo espiritual, irmãos, ele influencia o mundo biológico, sociológico e o psicológico. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? O poder de Deus, irmãos, sobre o diabo no mundo espiritual. Vejam bem, irmão, o que foi que aconteceu nesse mundo espiritual. 1 João 3,8. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É por isso, queridos e amados irmãos, que o diabo pode até influenciar na nossa vida biológica, sociológica e psicológica. Mas se nós compreendermos, irmãos, que nós, quando entregamos as nossas vidas para o Senhor Jesus, agora nós temos um Deus que é poderoso neste mundo espiritual, e Ele pode influenciar nas nossas vidas, e Ele pode nos dar vitória sobre toda a ação, tentação, armadilha de Satanás contra mim e a tua vida, porque Ele enviou Jesus justamente para isso, para destruir as obras de Satanás, irmãos, e é isso que Ele tem feito. Ele destrói as obras de Satanás. Eu, na minha vida, era para ser parecido com meu pai, um alcoólatra também, porque eu fui no mesmo caminho do meu pai, bebia muito e fumava muito. Mas aí, irmãos, quando eu me encontro com Jesus, isso aí é desfeito, irmãos. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele destrói todas as obras do diabo. O diabo poderia ter trançado uma coisa para a minha vida, mas o meu Deus, Ele é muito mais poderoso, e Ele vai e destrói todas essas obras de Satanás, e me torna uma pessoa livre, hoje, irmãos, para a glória de Deus. É só eu aqui ou tem mais alguém assim esta noite? Então, queridos e amados irmãos, não adianta, irmãos, nós crescermos no mundo biológico, nós crescermos, irmãos, no mundo social, ou no mundo pessoal ou psicológico, se nós não crescermos no mundo espiritual, irmãos. Não vai adiantar. É por isso que tem pessoas que crescem socialmente, têm muito dinheiro, têm fama, mas infelizmente, irmãos, não tem paz, não tem alegria. Por quê? Porque ele não cresceu, irmãos, espiritualmente, e não conheceu verdadeiramente aquele que pode te dar a verdadeira alegria. Então, irmãos queridos, vejam bem, o homem procura os prazeres mundanos, é uma forma de encher o vazio da alma, e nós devemos compreender isso, irmãos. Mas ele não vai conseguir preencher o vazio da alma. Sabe por quê, irmãos? Porque ele só vai se sentir completo, irmãos, quando encontrar com Jesus. E aí, irmãos, vem lá para o começo: corpo, espírito, alma e corpo.
E a gente tem que compreender o que cada um dessas representa. Porque a nossa alma, irmãos, está nós como seres humanos, o nosso psicológico. Porque é na alma que ficam as emoções, as lembranças, as alegrias, as decisões, é tudo na alma. E quando nós recebemos Jesus, irmão, a nossa alma é a mesma. Agora nós recebemos o Espírito, que era morto em nós, e esse Espírito passa a governar a nossa vida. Mas a alma está lá, com as suas velhas vontades, os seus velhos desejos, as suas tristezas. E esse Espírito agora, irmãos, do novo nascimento, é por isso que nós somos formados novas criaturas, porque nós éramos mortos espiritualmente. Agora tem um Espírito que habita em nós, e é esse Espírito que vai moldar a nossa alma. E aí ele vai tirar aqueles desejos antigos, vai colocar um desejo novo, desejo antes de beber e fumar, agora é desejo de servir a Jesus, era desejo de fazer isso, aquilo, outro, agora é um desejo diferente, e esse Espírito vai moldando, trabalhando através da palavra de Deus, e nós vamos sendo moldados, mas a alma está lá, a gente não pode relaxar, a gente não pode brincar, porque a alma está todo tempo querendo se levantar. A gente tem que estar com um porrete na mão, um porrete da palavra de Deus. Porque os velhos desejos, as velhas vontades estão lá. A partir do momento, irmão, que nós relaxarmos e desconhecermos, irmãos, que o mundo espiritual, o Senhor, é quem governa todos os outros mundos, aí aquela alma vai se levantar. A velha vontade. E nós não podemos deixar, então a gente tem que estar com um porrete na mão. Amém, irmãos? Porque se a gente vacilar, ela se levanta e se levanta com muita força. E é por isso que a gente vê muita gente que sai da igreja e muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que foi tão de repente? Não tem nada de repente, irmãos. Isso aí é milímetro a milímetro. Ela vai se levantar um dia, você não diz nada. A alma começa a querer governar de novo, você não diz nada. A alma começa a querer ter vontade, você não diz nada. A alma começa a mandar você ficar em casa, você fica. A alma diz que é besteira, você está lendo a Bíblia todo dia, você obedece à alma. E quando dá fé, irmãos, a alma, ela está governando mais do que o Espírito. E é o Espírito de Deus que deve governar as nossas vidas, meus queridos e amados irmãos. É aquela história tão antiga, que vocês já ouviram em 200 mil pregações, do cachorro branco e o cachorro preto, que o homem estava lá numa praça e disse, eu estou apostando quem vai ganhar o cachorro branco. E todo mundo, não, eu vou no preto, que é mais parrudo, e todo mundo voltou no preto, e botaram os dois cachorros para brigar, e quem ganhou foi o branco, e todo mundo não compreendeu. Como foi que você sabia? Não, porque o cachorro branco, eu estou dando comida a ele, eu estou cuidando dele, eu botei ele na sombrinha, dou água gelada, dou tudo lá, o cachorro está preparado. O cachorro preto não, deixa ele no sol, eu não cuido dele, ele vive de qualquer jeito. Eu sabia que ele ia apanhar. Então o cachorro branco, irmão, é como a nossa vida. Se eu cuidar dele, se eu alimentar, se eu ler a palavra, se eu orar, se eu buscar ao Senhor, ele vai ser forte e vai vencer a carne. Mas se eu não ligar, irmãos, quem vai se fortalecer é a carne. Amém, irmãos? Agora, irmãos, para concluir, qual é a receita, irmãos, para nós sermos completos em tudo? Em toda a nossa vida, biológica, psicológica, espiritual, né, a sociológica. Qual é a receita, irmãos? Vamos ler Douglas, Mateus capítulo 6. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nesse versículo 25, 6, 25. Mateus 6, 25. Irmãos, vamos ler comigo aqui até o versículo 33. Por isso vos digo, vou fazer o seguinte, eu estou achando os irmãos muito quietos. Eu vou ler um versículo, os irmãos vão ler outro, viu? Para ajudar o pastor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Ih, rapaz. Qual de vós, por ansioso que esteja,
pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, viu como qualquer um deles. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos. Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, sabem qual é o segredo para nós termos uma vida na nossa completitude? É submeter esses 4 mundos, irmãos, a Deus. A Deus. É isso que esse texto está dizendo, irmãos. Vejam bem, irmãos, aí na parte A do versículo 25, ele diz o quê? Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pelas vossas vidas. A primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, é o nosso mundo psicológico, o nosso mundo pessoal. Ele está dizendo, irmão, que nós não podemos andar ansiosos. O nosso ser subjetivo, a nossa vida não pode ter uma vida de ansiedade se nós colocarmos, irmãos, nas mãos de Deus. Ele está dizendo, não ande ansioso. Não ande ansioso. O que é ansiedade, irmãos? É a gente sofrer antecipadamente. É a gente já pensar que amanhã vai ser assim, assado, e já começar a sofrer de hoje. Tem pessoas, irmãos, que ficam com as suas vidas, irmãos, em frangalhos por uma coisa que nem aconteceu ainda. E isso é ansiedade. Ele está dizendo, irmãos, que vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Lança fora essa ansiedade. Aliás, lá em Pedro ele diz o quê? Lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Amém, irmãos? Aí a gente vai ver, irmãos, na parte B do versículo 25, esse mesmo, né? Pelas vossas vidas, quanto o que haveis de comer ou beber. Aí é o que? O mundo biológico, as nossas necessidades físicas. Nós não podemos, irmãos, andar ansiosos aí no nosso ser, na nossa vida, pelo fato do nosso mundo biológico, o comer e o beber. A preocupação exacerbada. Eu não estou dizendo que não é para ninguém ter preocupação em pagar as contas, em fazer feira, tudo isso nós devemos ter. Agora, o que não podemos, irmãos, é ter uma ansiedade exagerada. Se descontrolar. Não confiar em Deus. E aí ele está falando do mundo biológico, no comer e no beber. A outra coisa que nós devemos submeter a Deus, aí lá em Mateus 6, 28, já vai para o mundo social, na parte A do versículo. O mundo social, sociológico, né? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Aí está se referindo, irmãos, a questão, irmãos, de muitas pessoas, da vivência, irmãos, tem andado ansiosos com relação a vestimentas, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar. Ah, eu já fui para a igreja, já 3 vezes com esse vestido. Você pode vir 200, você vem para adorar a Deus. E tem pessoas se preocupando com isso. Você tem que colocar essas questões nas mãos de Deus, irmãos. E aí nós vamos ser felizes. Quando não se preocupar com o que os outros estão pensando. Ao seu respeito. Tem pessoas, irmãos,
que não faz as coisas pensando naquilo que os outros vão pensar. Ou então, tem gente que se afunda em dívida para mostrar para os outros aquilo que ele não é. É aquilo que o pastor Malafaia diz, né? Que compra o que não precisa, né? Com dinheiro que não tem. Aí tem a terceira, o que era? Compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, porque às vezes compra no cartão, para agradar pessoas que não conhecem. É uma coisa lógica um negócio desse. Às vezes você compra uma coisa para mostrar uma coisa que você não é, para uma pessoa às vezes que você nem conhece, para as pessoas pensar que você é alguma coisa. É como aquele camarada mas aqui é uma brincadeira, viu, irmãos? Antigamente as pessoas iam andar de bicicleta, quem é do meu tempo aí se lembra. Tinha um negócio que botava aqui na perna, prendedor na calça, para não enganchar na corrente da bicicleta. Quem que se lembra disso aí? Amém. Eita, tem um bocado de gente aqui no meu tempo. Aí o camarada queria namorar uma menina, né? E disse, não, se eu for de bicicleta, a menina vai. Cara de bicicleta. Aí arrumou uma chave de um carro. Aí chegou lá, a menina já estava esperando ele, sentou lá na mesa e botou a chave do carro em cima. E a menina olhou para ele, olhou para a chave. Tu botou tua bicicleta aonde? O cara, bicicleta? Tu não tirou o prendedor da perna aí? Tu tá com o prendedor da calça aí, tu vai de bicicleta. Aí pronto, acabou tudo. Não, o cara quis mostrar uma coisa que ele não era. Há um ditado, irmãos, que diz que... ditado não, é uma fábula, né? Diz que o sapo, cururu, ia passando no campo e viu uma vaca. Aí o sapo disse, rapaz, eu tenho que ser que nessa vaca aí. Eu tenho que ser que nessa vaca. Aí o cururu. Aí começou a inchar, para ficar do tamanho da vaca. Pum, explodiu, mas não ficou. E tem gente assim, irmãos. Então, irmãos, a gente não pode, irmãos, ficar ansioso pelo que eu vou vestir, o que vão pensar de mim. Não, irmãos, entrega tudo a Deus. E aí, irmãos, por último, versículo 33, essa é a resposta de tudo. O que é, irmão? Todos esses mundos, essas ansiedades, essas lutas, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você vai ser feliz em tudo, quando botar Deus em primeiro lugar, em tudo na tua vida. Aí todos os quatro mundos vão ser felizes. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, glorificando ao Senhor. Aleluias. Feche os seus olhos, enquanto o ministério de louvor sobe. Nós vamos orar aqui esta noite, irmãos, por aqueles que estão passando alguma luta nessas áreas. Pode ser na sua vida biológica, né? Pode parar aqui.